demonstrava uma tese por meio de um argumento. Já na era moderna, a dialética significa um modo de pensar. E as contradições da realidade, como compreendemos essas realidades contraditórias. A dialética ela é a estrutura contraditória do real, que no seu argumento construtivo passa por 3 fases: a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, o movimento da realidade se explica pelo momento entre a tese e a antítese, cuja a contradição deve ser superada pela síntese. Bem, a dialética ela tem que ser formada por a formulação de uma posição filosófica, a negação dessa posição anteriormente estabelecida, a negação da negação, ou seja, o embate das teses. Assim nasce uma terceira negando o que tal proposição negou. Esses estágios também podem ser descritos como tese, antítese e síntese. A tese racionalista de Descartes, a antítese espírica de Hume e a síntese do juízo sintético e priori de Kant. Hegel nos apresenta um método que é possível compreender o pensamento e a realidade como um processo, o movimento como um desenvolvimento com base na contradição. Parte do sentido de ser, que é a tese, a qual deverá se manifestar por meio da antítese, ou não ser. Para Hegel, a ciência do pensamento em seu modo verdadeiro deve coincidir com a ciência do ser. Hegel nos apresenta um método que nos permite compreender o pensamento e a realidade como um processo. Esse método se desenvolve por meio da contradição. Parte do sentido de ser deve se manifestar através da antítese, ou não ser. Essa contradição entre ser e não ser, tese e antítese, forma a síntese, o vir a ser. Para Hegel, a realidade é composta pela nossa mente e a própria consciência não é estática, ou seja, ela não é congelada. Ela está sempre mudando e desenvolvendo novas ideias, categorias e conceitos que determinam como nós vivemos o mundo e como observamos tudo ao nosso redor, o que faz com que o conhecimento sempre seja contextualizado. Segundo Hegel, é a ideia em si e por si, e se manifesta de 3 formas: o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. O espírito subjetivo refere-se à alma, consciência e à razão. O espírito objetivo envolve o direito, a moralidade e o costume. E o espírito absoluto, por sua vez, se refere à religião, à filosofia e à arte, sendo, portanto, uma síntese do espírito subjetivo e objetivo. A arte registra a intuição da ideia do absoluto, a religião representa a ideia do absoluto e já a filosofia expressa o absoluto por si só. Quanto ao espírito objetivo, que abarca o direito, seria uma existência da liberdade do querer, ou seja, a liberdade externa que em sua perfeição leva à moralidade. O espírito absoluto, por sua vez, a arte, a filosofia e a religião, ela é uma síntese do espírito subjetivo e objetivo. A arte, ela registra a intuição da ideia do absoluto. Já a filosofia, ela expressa o absoluto. Quanto ao espírito objetivo, seria a existência da liberdade do querer, ou seja, a liberdade externa que, em sua imperfeição, leva à moralidade. Tem 3 jeitos. O primeiro é o objetivo, o segundo é o subjetivo e o terceiro é o absoluto. O primeiro jeito, que é o objetivo, ele envolve o direito, a moralidade e o costume. Para Hegel, o espírito subjetivo é o de cada indivíduo, como a emoção, o desejo, a imaginação e etc. Também é onde determinada pessoa tem a liberdade de fazer uma crítica, não indo junto ao senso comum. Portanto, representa uma expressão de uma opinião, onde alguém deseja expor o que pensa sem se importar com a opinião alheia, tendo também a liberdade e o espaço para isso. O espírito absoluto tem a ver com a arte, com a religião e com a filosofia, onde Hegel define como fundamento universal de tudo que existe. Segundo ele, o espírito absoluto pode ser chamado de sua própria identidade eterna. Além disso, a identidade infinita é única, universal, ao invés de especial e limitada. Ela é dividida em conhecimento por meio do próprio julgamento e o conhecimento existe para ela. O conceito de espírito é quem tem efetividade. O espírito é o resultado do desenvolvimento da ideia lógica que se pôs livremente em seu outro, a natureza, retornando a si mesma enquanto espírito.